Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Então, estamos chegando, hein? Estamos indo aí na reta final, né? Depois eu quero que vocês me contem aí como é que vocês estão aí nesse processo, como foi o simulado para vocês, vocês já corrigiram, né? Como vocês estão na escola, depois vocês me contem aí, tá? Se você estiver assistindo essa aula depois, pode mandar lá no grupo, no WhatsApp do grupo, né, do pré. E aí, depois a Cláudia passa para mim, e aí eu vou me inteirando aí sobre as dificuldades de vocês, tá bom? Na nossa última aula, nós começamos uma atividade, né? Eram 29 questões sobre crase, né? Por que que eu dediquei tanto tempo assim à crase, né? Estou dedicando ainda. Porque é onde muita gente, né? Inclusive adultos, tá, gente? Com formação, né? Muita gente erra. Então, por isso que eu dediquei aí 29 questões para a gente trabalhar esse assunto, né? Corrigimos aqui em sala de aula em torno de 15 ou 16, né? E deixei para que vocês terminem aí as outras questões, tá? Depois a gente volta ali, se for o caso, naquelas questões que vocês tiveram mais dificuldade. Então, a partir do simulado de vocês, eu levantei alguns tópicos, né? Que ainda eu percebi que ainda restam dúvidas e que são importantes aí para qualquer uma dessas provas que vocês farão daí para frente, tá? Entre eles, né, vamos começar aí pelo advérbio, tá? O advérbio, gente, é uma palavra que ela vai indicar uma circunstância, modo, lugar, tempo, e ela vai modificar um verbo, tá? Quando a gente fala verbo, mas na verdade ela pode modificar um adjetivo e até mesmo um outro advérbio, tá? E aí a gente vai ver uns exemplos. E se já tiver alguém na aula, acho que não tem, né? Eu vou corrigindo aí junto com vocês, vou fazendo aqui com vocês, tá? E vocês depois vão pegar essa explicação aqui no sala de aula e vão conseguir resolver as outras questões que estão por aí, certo? Vamos lá, então. Reescreva as frases substituindo as locuções adverbiais por advérbios, né? Então, vamos lembrar o seguinte, tá, gente? Locução adverbial, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, só para a gente pegar um gancho aí. As locuções adverbiais, elas são compostas de três palavras. Já o advérbio é uma palavra só, tá? Então, aqui ele já nos dá uma frase, né? Uma oração, na verdade. A professora apagou o quadro com rapidez. Então, está grifado aí com rapidez. Então, qual palavra que nós poderíamos usar para substituir essa locução que está aí, com rapidez, né? Então, ó, duas palavras, com rapidez, né? Na locução, sempre há a presença de uma preposição, tá bom? Então, duas palavras com rapidez. Só que nós precisamos reduzir, precisamos substituir pelo advérbio, que é uma palavra só, tá? Então, vamos lá, né? Nesse caso aí, a gente pode substituir com rapidez por rapidamente, tá? Até hoje, mais cedo, alguém me perguntou assim, a professora pagou o quadro depressa, tá, gente? Depressa é um advérbio também, tá? Só que nós estamos vendo aqui já uma locução que já nos dá uma raiz de palavra, né? Ou seja, com rapidez, né? Então, a raiz, né, dessa palavra é o rapi, né? Ela já nos dá uma dica de que palavra que ele quer escutar ali, que ele quer escutar, que ele quer ler, né? Então, nós devemos seguir no mesmo critério. Então, depressa aí, não estaria errado? Errado gramaticalmente, não. Mas para responder uma questão aberta, é melhor você colocar rapidamente, porque você, então, estará obedecendo a raiz da palavra. Você vai conseguir demonstrar que você entendeu corretamente qual era a proposta ali daquela atividade, tá? Bernardo Emanuele, tá? Beleza. Bernardo Emanuele, tudo bem com vocês? Nós começamos a aula aqui agora, tá? Falamos aí um pouquinho sobre a crase que nós começamos a fazer as atividades na aula passada. E eu estava falando, né, que é importante que vocês depois abram lá essa atividade que já está no Google Class, no sala de aula, e façam a atividade da classe, tá? A classe é um tópico muito importante que causa ainda muitas
dúvidas, tá? Na aplicação. E aí, hoje, eu separei alguns tópicos aqui e a gente vai seguir dentro desses tópicos até a última aula, que é dia 28, né? Então, nós temos essa aula hoje, dia 7, temos dia 14, dia 21 e dia 28. No meio do caminho aí, nós vamos ter um simulado, que eu não sei a data ainda, né? Porque eu vi que Cláudia até ontem estava aí fazendo perguntando para vocês, né? Fez uma enquete para saber as datas melhores aí para vocês. Então, eu não sei, mas nós teremos ainda um simulado entre essas três datas, entre esses três encontros nossos, tá? E vamos lá. E aí eu estava falando que o advérbio é uma palavra que indica alguma circunstância, né? Que é de modo, lugar ou tempo. E ele pode modificar um verbo, pode modificar um adjetivo, ou ele pode modificar até um outro advérbio, ok? E aí, comecei a primeira questão falando, né? A professora apagou o quadro com rapidez. Vamos lembrar que a locução adverbial são duas ou três palavras, tá? E o advérbio é somente uma palavra. Então, a proposta dessa atividade, que vocês vão encontrar algo semelhante lá na prova de vocês, é você substituir essa locução com rapidez por apenas uma palavra, que será o advérbio, tá? Lá na prova de vocês, vocês vão encontrar, tal qual está aí no quadro, vocês também vão encontrar utilizando o texto dos livros que vocês têm que ler, tá? E aí eu reitero aqui que no CEPET e no CONTEC é extremamente importante que vocês leiam os livros, porque eles realmente vão usar as obras indicadas para verificar como vocês estão ali dentro da língua portuguesa. Então, não deixem para a última hora, não pensem que, se eu soubesse somente interpretar, porque se interpretar já é quase tudo na prova, como eu falo, né? Se eu souber interpretar, eu vou conseguir. Não, eles vão usar os textos para trabalhar locuções e advérbios, por exemplo, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Eles vão pedir a interpretação com relação à obra e vão usar textos da obra para verificação aí da língua portuguesa aí, do conhecimento de vocês dentro da língua, tá? Então, a professora apagou o quadro com rapidez, a gente pode substituir por rapidamente, uma palavra só. O menino desenhava com calma, né? Manuela, você acha que a gente pode substituir esse com calma por qual palavra? Sente, isso aí. Abriu o presente com alegria. Bernardo, a gente pode substituir por qual palavra? Pode substituir por qual advérbio aí? Com alegria, alegremente. Carlinhos está dirigindo com pressa, tá? E a palavra mais adequada é apressadamente, tá bom? Ok, vamos lá. Número 2, leia a frase. Identifique os tipos de advérbio indicados na lista abaixo. Vamos lá. Aqui está falando, leia a frase, né? Na verdade, é uma oração. Identifique os tipos de advérbio indicados na lista abaixo. A oração é: sempre me diziam que aquela cidade era bonita, mas eu não sabia que era tanto. Há uma vista maravilhosa que fica diante do campo. Além disso, é possível ouvir os pássaros cantando alegremente, né? Então, alegremente é um advérbio, gente? É? Sim, isso aí. Vamos lá. Qual é o advérbio de tempo aí, nesse texto que nós lemos? Esse trechinho aí.
Os advérbios realmente que caem mais na prova são esses advérbios aí, tá? O de tempo, intensidade, modo, negação. Qualquer um dos dois pode me falar aí, qual é o advérbio de tempo. Bernardo falou. Isso aí, Bernardo, sempre. Isso mesmo, viu? E o advérbio de intensidade? Tanto, isso mesmo, Manu. O de modo, isso mesmo, alegremente. E o de negação? Não, isso mesmo. Próxima atividade, complete as frases abaixo com os advérbios do quadro. Tá? Vamos lá, letra A, está ventando muito. Provavelmente. Ainda faltam 50 minutos para a aula acabar. Pode terminar o exercício. Gosto de quase todos os doces. O único doce que eu é, gosto é o chocolate. Se eu tivesse acordado mais, não teria perdido o ônibus. Isso. Paulinha e eu sempre moramos uma da outra. A casa dela é 3 casas depois da minha. É. Lucas estava com muita fome. Quando bateu o sinal do recreio, ele saiu da sala. Isso mesmo, depressa. Gente, exercício super tranquilo, né, de fazer, mas ótimo para vocês conseguirem entender o que é realmente o advérbio, né? Qual que é a função desse advérbio ali, né, dentro daquela oração, daquela frase, tá bom? Então, bacana isso aí, vocês estão tranquilos. O número 4. Os primos do meu pai sempre desfilaram no carnaval. Qual é o advérbio da frase? E isso não é de negação. Isso deve ser legal. Tá, sempre. Ok, o advérbio da frase é o sempre. Que circunstância o advérbio da frase indica? Tem, isso mesmo. Que palavra da frase o advérbio modifica? Certo? Número 5. Observe as sequências de palavras e identifique o advérbio que não faz parte do grupo. Então, vocês vão ver aí um grupinho de palavras e dentre essas tem uma que não se encaixa, tá? É como se tivesse ali bloquinhos vermelhos e tem um bloquinho amarelo e a gente percebe logo que não se encaixa ali, né? Então, na letra A, me fale aí qual que está divergindo dos outros.
responder. A letra A, não. Isso. A letra B, sempre. Isso mesmo. E a letra C? Letra C? Mal, vagarosamente. Não, né? Não é esse mal aí, não. Bem, também não. Olha, percebam lá que todos os outros ali, eles têm a função de modo, né? Rápido, mal, vagarosamente, depressa, devagar e bem, tá? Então, junto é um que está diferente ali. Isso aí. Então, tá, essa parte está tranquila aí para vocês. Nós vamos começar num outro assunto que a gente já até falou outras vezes aqui. Desde a segunda aula a gente fala desse assunto, mas é um assunto ainda que é um pouco complicado, cai bastante nas provas, ele cai aplicado de diversas formas, tá? Ele pede, às vezes, para você substitua a conjunção que é da coordenativa por uma que é de subordinativa, sabe? Então, ele pede isso e vocês precisam dominar. Aí, quando a gente pensa em conjunção, a gente vai ver que a gente procura na gramática, ou até vocês procuram lá nos livros de vocês, ou na internet, vem uma tabela enorme, né, com a aplicação de cada uma das conjunções. A professora precisa decorar todas? Não, gente, é até um pouco difícil você decorar, a menos que você tenha uma memória, que vamos dizer assim, de elefante, né? Não há necessidade, mas você precisa entender o conceito dela, entender o significado do objetivo da conjunção. Se você entender isso, você consegue resolver a questão, tá? Então, vamos lá que a gente vai explicar aqui bem tranquilamente. Então, a conjunção, ela é um termo que liga duas orações, né? Ela dá sentido às orações, ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então, vamos a alguns exemplos aí. Eu iria ao jogo, mas eu estou sem companhia. Então, a conjunção mas, ela está ligando a oração eu iria ao jogo com a oração estou sem companhia. Ele joga futebol e basquete. A conjunção e está ligando as palavras futebol e basquete, né? Porque as pessoas, a gente não vai falar, não tem nem como falar. Ele joga futebol, basquete, né? A gente precisa inserir essa conjunção aí no meio para a gente entender que o jovem ali joga as duas coisas, né? As conjunções são classificadas como coordenativas e subordinativas, sendo as coordenativas que ligam orações independentes, ou seja, você faz uma oração e aquela oração já tem um sentido completo, você entende. E aí tem a oração seguinte, e ela também tem um sentido completo, tá? Uma não depende da outra para fazer sentido. Já as subordinativas, né? Elas são realmente subordinadas umas às outras, né? Subordinados, gente, só para ajudar a facilitar aí o pensamento de vocês, vamos pensar numa hierarquia, né? Então, dentro de uma hierarquia, há a codependência, né? Então, se você, na sua casa, por exemplo, né? Vamos falar que lá o seu pai, né? É o gestor da casa, né? Ele que comanda as decisões de grande impacto aí na família, tá? E vocês, dentro da hierarquia, estão abaixo aí do pai de vocês, tá? Mas todos precisam trabalhar juntos para que o objetivo seja alcançado, tá? Então, essa é a função das conjunções subordinativas. Elas são codependentes, elas precisam uma da outra, para elas fazerem sentido, tá? Dentro das conjunções coordenativas, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco delas. E aí eu né, coloquei aí uma chavezinha, todas essas caem, tá? Não tem como nem falar assim, mas qual que cai mais? Essas aí elas caem, sempre caem, tá? Então, obviamente, pode cair mais de uma, mais de outra, pode ser que nessa prova não caia uma delas, pode ser, tá? Mas elas estão sempre em todos os textos, tá? Então, corre o risco de você encontrar realmente
essas conjunções na prova, porque são realmente aquelas que eles vão cobrar, tá? Então, dentro das coordenativas, a gente vai prestar atenção nas aditivas, nas adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, vamos entender o que é cada uma delas aí, tá? As aditivas, gente, vamos pensar aqui, ó. Quando você está lá na aula da matéria de matemática, né, com a Isabela, e aí ela pede lá, vamos fazer uma adição, né? Vamos somar esse número tal aqui, vamos somar um 3 nesse 2 aqui, e depois mudar o sinal, né? Não é assim que ela fala adição, não é? Adição e soma, né, tem o mesmo significado, tá? Elas querem dizer a mesma coisa. Quando você pensa em conjunção aditiva, você já vai pensar que ela precisa somar algo, ela precisa acrescentar algo naquilo que está sendo dito, tá? Então, ok, entenderam aí? Ó, aditivas, soma, tá? Se você pensa em conjunção aditiva, soma. Na prova, vai cair para você assim, qual das opções abaixo não são conjunções aditivas, né? Então, pode ser que eles joguem lá três orações, três palavras, para você também fazer aquele joguinho que eu falei ali atrás, do amarelo no meio dos vermelhos, por exemplo, tá? Então, se você pensar que adição é uma soma, né, que aditiva provém da adição, vocês vão conseguir resolver essa questão com tranquilidade. Então, não há necessidade de você decorar a tabela. A necessidade que há é de você saber o que significa cada um daqueles nomes ali, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né? Ana não fala nem ouve, né? Então, quando você pensa assim, nem, né? Parece até algo negativo, não é? Mas não, está falando que a Ana, ela não faz nenhuma das duas coisas. Olha, ela não fala e ela não ouve, tá? Então, é uma adição por conta disso aí. Na festa, comeu e bebeu à vontade. Então, a pessoa fez as duas coisas. Comeu e bebeu, tá? Trabalha muito, mas também se diverte, né? Então, a pessoa se diverte e trabalha também. Ela faz as duas coisas, tá? Então, a adição está aí presente, certo? As conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. As conjunções adversativas, elas exprimem oposição, né? Oposição é contra. Então, vamos pensar lá, ó. Adversativas. Eu pergunto, ó, professor, a oração trabalha muito, mas se diverte, não seria de oposição? Não, tá? É porque o contexto da frase está dizendo que é uma adição, tá? Então, é importante você ter uma boa interpretação para você analisar o contexto da frase, tá? Naquele caso ali, não. Professora, a oração trabalha muito. Ah, tá, não seria de oposição, tá? Mesmo contexto. Ok. Então, vamos lá. As condições adversativas, gente, vamos lembrar, vamos pensar. Adversativo, né? O que é adversativo? Quando você pensa lá em adversário, né, que você pensa um time jogando contra o outro, ou um adversário político, né, ou, né, a gente pensa em uma oposição, vamos falar assim, tá? Adversário é aquilo que está em oposição ao que está sendo dito aqui agora, né? Ou se você está jogando, aquilo que está em oposição a você, tá? É o seu oponente, vamos falar assim, ok? Então, adversativo vem de adversário, tá? Vem de oposição, tá? Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol, tá? Não fomos campeões, mas de poderia substituir pelo mas, ó, que também é uma condição adversativa. Não fomos campeões, mas exibimos o melhor futebol, né? Então, embora tenhamos exibido o melhor futebol, nós não fomos campeões.
Telefonei, mas ninguém atendeu. Então, eu telefonei, ó, vamos pensar que eu telefonei, mas ninguém atendeu. Tá? Então, telefonei, mas ninguém atendeu. Né? Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Olha aqui, só de você fazer isso aqui já pensa numa posição, né? Tentou falar, contudo, ele não quis ouvir. Né? Então, é essa oposição aí. Ok? Conjunções alternativas. As conjunções alternativas exprimem escolha de pensamentos, por exemplo, né? Então, vamos pensar, gente, alternativa. Alternativa é sempre uma escolha, né? Você pode basear mesmo pelas provas, né? Marque a alternativa e melhor explica tal e tal e tal conceito, né? Então, alternativa vem de você escolher, vem de você ter opção de escolha, tá? Vamos aos exemplos. Ou você vem conosco, ou você não vai, né? Então, é escolha, né? Você vai conosco. Às vezes, quando a gente está lá na adolescência, os pais, a gente fala, né, com a gente assim, é, você vai, fulano vai, né, mãe, eu quero ir em tal festa. Aí a mãe fala, só que for junto. Aí, mas eu não quero que você vá. Não. Ou você vem conosco, ou você não vai, entendeu? Então, tipo assim, simples assim, né? A opção é essa, tá? Você escolhe. Você quer ir de qualquer jeito, você quer ir mesmo? Então, tem que aceitar que a gente vai com você, tá? Então, é uma escolha. Não viu ou fingiu que não viu. Uma opção, escolha. Ora ria, ora chorava. Então, de vez em quando ria, de vez em quando chorava, tá? Ok, vamos lá. Conjunções é, conclusivas. Logo, logo, por isso, pois quando vem só, quando pois vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim. As conjunções conclusivas exprimem conclusão de pensamento. Por exemplo, chove bastante, portanto, a colheita está garantida, né? Então, chove bastante. Então, sendo assim, a colheita está garantida, né? Então, é uma conclusão. Chegou a um resultado ou óbvio, né? O que você quer que chegue realmente, né? Consegui falar com ele, pois esperei a sua porta, né? Eu só consegui falar com ele porque eu esperei a porta, tá? Então, é uma conclusão. Eu queria falar com ele, por isso eu esperei lá na porta. Almoçarei antes de sair, logo não ficarei com fome, né? Então, filho, filha, faz um lanche antes de sair, né? Você está saindo com seus colegas, faz um lanche, né? Aí você vai falar assim, não, mãe, eu vou almoçar antes de sair, logo não ficarei com fome, né? Então, é uma conclusão também. Bom, conjunções explicativas. Que, porque, pois, também, quando vem antes do verbo, porquanto, por conseguinte. Conjunções explicativas exprimem razão, motivo, por exemplo, né? Então, ó, explicativo, né? Qual é o motivo? Né? Quando a gente quer uma explicação, a gente não está buscando um motivo. Quando alguém te fala uma coisa que você fala, não entendi, dá uma explicação, então, que você está falando isso comigo. Por que você está me tratando assim? Dá uma explicação, né? Então, é uma explicação, é uma razão, é um motivo. Não choveu porque nada está molhado. Então, é a razão. Alguém chega para você, você está bem na sua sala de aula, aí você fala assim, nossa, será que choveu? Maria, olha para mim na janela. Aí a pessoa olha, não, choveu não, não tem nada molhado, não é assim que a gente fala. Está molhado, a rua não está molhada, o carro não está molhado, não é? Então, é um motivo. Motivo, né? Eu sei que não choveu pelo motivo de não ter nada molhado. Vem aqui, pois preciso falar com você. Vem aqui. Qual que é o motivo disso? Eu preciso falar com você. A avó disse para não comer bolo quente, que dava dor de barriga, né? Então, o motivo de não comer bolo quente é porque dava dor de barriga. Esse é o motivo, tá? Mais cedo, gente, eu até falei, deixa eu falar agora de uma vez, antes que eu me esqueça,
Só estou sempre aqui relembrando vocês, né, sobre os dias das provas, né, que vocês farão, qualquer uma delas. Procure ler direitinho o edital, veja o horário que vai ser feita a prova de vocês, tá? Eles não abrem mão de um segundo, né? Se os portões estão fechados, eles estão fechados mesmo. Não abram mão disso. Se você não conhece bem o local que você vai realizar a sua prova, procure antes para conhecer ou chegue muito antes, né? Muito antes que eu falo assim. Tem faculdades, né, que são muito grandes, tá? Vamos pensar a PUC, que é uma faculdade muito grande, os prédios são longe, né? Eles ficam muito distanciados um do outro, muito distantes. Se você não conhece, você se perde lá dentro, né? Que você foi contando ali por 20 minutos. 20 minutos você não consegue circular ali na faculdade para saber qual é o seu prédio, tá? Então, procurem conhecer antes o local, vejam direitinho, cheguem na sala de aula com pelo menos umas meia hora dentro da sala, sentadinho, tá? Antes da prova começar, não deixe para a última hora para entrar. Muita coisa pode acontecer. Ah, vou ficar aqui até o último momento, eu quero falar no celular e eu só vou desligar o celular daqui a pouco, né? Sabe, pode acontecer tanta coisa, pode acontecer que naquela hora você percebeu que não é naquele prédio e você precisa fazer a prova, né? Pode ser que você perceba lá que naquele momento ali você não está conseguindo, então não dá nem tempo de uma pessoa chegar lá para levar, tá? O Enem da semana passada, né, teve alguns casos, e tem um outro caso que era na UNA aqui do Barreiro também, e a menina estava lá, chegou com 10 minutos, ela estava com a mãe, tá? E ela chegou, e não era a única do Barreiro, era a única contagem. Então, com 10 minutos, nem ela pegando um Uber, né? Se a mãe tivesse de carro, voando, ela não ia conseguir chegar, tá, gente? Então, leiam com muita atenção e procurem conhecer aí antes o lugar que vocês vão fazer as provas, tá? Então, recado dado, voltemos lá. Conjunções subordinativas, né? Então, vou lembrar que elas são dependentes uma das outras, né? Aí nós temos 10 tipos de conjunções subordinativas, tá? E aí eu excluí duas como sendo as que menos caem, tá? Não quer dizer que não cai, não. Todas as que estão em negrito são as que mais caem nessas provas, tá? Então, vamos lá. É o mesmo critério aí, tá? Conheça aí o significado né, do objetivo dessa conjunção, o significado dela, da palavra, né, da origem, do nome dela, para vocês conseguirem definir a de vocês, tá? Aqui, gente, para ficar melhor até para o pessoal da manhã, que vocês façam, aqui está muito bem explicadinho, tá? E eu vou começar já com os exercícios, porque aí a gente vai lá e os meninos da manhã conseguem pegar a parte de exercício também, né, Marcos? Fica bom, não é? Oi? Porque aí os meninos da manhã conseguem pegar a parte de exercícios, né? E aí os meninos da tarde têm a parte da explicação, que é do conteúdo, que aí fica uma aula um pouquinho mais completa para vocês realizarem os trabalhos de vocês, tá? Vamos lá, é a página, vamos começar aí, depois de conjunções proporcionais, isso, exercício de conjunções. Esse exercício aí da PUC São Paulo, né? No período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de explicação, concessão, comparação, nose e consequência. Vamos lá, o que vocês acham que é? A palavra que está marcada aí é embora, né? Gabriel. Oi, Gabi. Letra B.
Quem concorda com o Bernardo? Manuela falou comparação, letra C. Isso, letra B, tá, Bernardo? Concessão mesmo. Ela exprime um fato que admite uma oposição ao outro, tá? Então, nesse caso, o Cirino ele deu um grito, mas com menos entusiasmo do que o grito dado por outra pessoa. Isso mesmo, letra B. O exercício número 2 também da PUC São Paulo, assinale a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo, sem alterar o significado delas, tá? Então, olha aí, como é que palavrinha difícil, né? Se colocar em partículas. Aí você vai pensar, nossa, uma prova de física, né? Ou uma prova de português, né? Então, eles usam disso mesmo, tá, gente? Para saber se vocês sabem interpretar, se vocês têm repertório aí de outras palavras, tá bom? Então, em primeiro lugar, observamos o avô, tá? Em parênteses igualmente. Lancemos um olhar para o avô, para a avó também. O pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. A filha também será morena e alta. Então, vamos escolher, vamos pensar com calma aí, nós temos que escolher uma opção em que a gente substitua sem alterar o significado aí das palavras que estão colocadas, tá? Tá? Pergunta letrada. Primeiramente, consideremos o ademais, lancemos um olhar para a avó. Além disso, em suma, não, essa aí não dá, não. Não dá para se letrar, não. Primordialmente, similarmente, segundo, portanto. Não, a gente vai ter que observar o seguinte, não pode mudar o significado da palavra, que está ali entre parênteses, né? Letra D, tá, gente? Vamos pensar lá, vamos tentar substituir, ó. Em primeiro lugar, sabe quando a gente vai falar assim, gente, ó, antes de mais nada, deixa eu falar, não é? A gente não fala assim? Poderia ser até primeiramente, não tem problema, se as outras opções que estão ali estivessem corretas para a gente fazer essa substituição, mas elas não estão, né? Então, aqui, ó, antes de mais nada, a gente substitui em primeiro lugar, o igualmente, da mesma forma, um olhar para a avó também. Por outro lado, consequentemente, por conseguinte, tá? Então, essa é a opção mais correta aí. Número 3, ouviam-se amplos bocejos, né? Então, boca bem aberta mesmo. Fortes, como, está grifado aí, marcado, né? O marulhar das ondas. A partícula, como, expressa a ideia dele.
Vocês acham que é? Vocês acham que é uma comparação, uma causa, uma explicação, uma conclusão, uma proporção? Comparação. Isso aí, gente, está comparando, isso mesmo. Isso aí. Beleza. Vamos entrar aqui agora, gente, no que é locução adverbial. Tá? A gente vai entrar em outro assunto, depois a gente vai ter atividades aí relacionadas a isso aí também. O que é uma locução adverbial, né? Então, quando nós começamos hoje, a gente começou a falar dos advérbios, e ali nós tínhamos que substituir, né, as locuções adverbiais por advérbios, não é? Então, a gente já entrou um pouquinho nesse assunto. Quando a gente viu crase semana passada, a gente também falou muito sobre locução adverbial, né? Com a aplicação da crase, não foi? Então, eu resolvi trazer isso aqui para que vocês consigam aí sanar essas dúvidas, né? E ter certeza na aplicação da locução adverbial aí, tá ok? Então, o que é uma locução adverbial? É uma expressão formada por duas ou mais palavras que equivalem a um advérbio, né? Então, lá atrás vocês fizeram, né? Com rapidez, rapidamente, tá? Então, ela equivale a um advérbio, tá? Já tem essa característica, ela precisa de estar aplicada ali daquela forma para ser considerada uma locução adverbial. A cidade progrediu a olhos vistos, né? Equivale ao advérbio visivelmente. Será que falei demais? Gente, esse demais é separado mesmo, tá? A gente quase sempre escreve demais junto, tá? Mas ele tem uma diferença, até coloquei em azul, isso é legal vocês saberem, né? Um diferencial, quando vocês estiverem escrevendo lá nas mensagens de texto de vocês colocarem certinho, tá? De mais separado, é uma locução que significa a mais ou acréscimo. Demais junto representa uma quantidade e uma intensidade, tá? Então, ela comeu demais, né? Então, representa uma quantidade, ela comeu muito. Ele não disse aquilo à toa, equivale ao advérbio ao acaso, ou impensadamente, né? A gente fosse pensar em substituir uma palavra por um advérbio, uma palavra única, né? Nós poderíamos colocar ali impensadamente, tá? Então, a classificação das locuções adverbiais. Locução adverbial de lugar. Então, isso é bem tranquilo, né? A distância de longe, de perto, em cima, direita, esquerda, ao lado, em volta, por aqui, né? Então, a gente bate muito essa tecla na escola, a gente vê bastante. Locução adverbial de tempo. Às vezes, é, à tarde, à noite, de manhã, de repente, às vezes, de novo, repetiu ali, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos. Hoje em dia, e há muito. Então, gente, bem tranquilo também isso aí, tá? Locução adverbial de modo, de cor, em vão, em geral, de soslaio, frente, à frente, de viva voz, à toa, tá? Então, o que que vai diferir? Lúcia, como é que eu sei que é um advérbio de modo? Como é que eu sei que é uma locução adverbial de modo e não um advérbio de modo? Pela quantidade de palavras, né? O advérbio ele é uma palavra, ele se recusa ali, né? E a locução adverbial, ela pode ser uma ou mais palavras, tá bom? Locução adverbial de quantidade, super tranquilo também, em excesso, de todo, de muito, por completo. A locução adverbial de afirmação, sem dúvida, de fato, por certo, com certeza. Isso aí, não tem dúvida. Locução adverbial de negação, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma.
Locução adverbial de intensidade. De muito, de pouco, de todo, em excesso e demais. Locução adverbial de dúvida. Quem sabe, por certo. Adverbial de inclusão, além disso. Então, vamos a um exercício aqui. Leia as frases 1 e 2 a seguir e marque a resposta correta. Vamos fazer aí, vamos ver qual que é. Tá. Leia as frases 1 e 2 e a seguir marque a resposta correta. Então, a frase 1. À tarde caiu bastante neve aqui. E a frase 2. Ontem caiu bastante neve aqui, tá? Olha, né? São praticamente iguais. Você vai prestar atenção nesse caso aqui, é nas opções que estão sendo dadas ali para vocês, tá? Então, vamos lá. Nessa hora, a gente precisa conhecer a diferença clara entre locução e advérbio. Senão, a gente não consegue acertar assim, não, tá bom? Vamos lá. Qual vocês acham que é? Se quiser, eu vou ler um link aqui, se deixar no chat. B, não falou? Falou Eva? Alguém tem uma outra sugestão? Ninguém concorda com a Manu? Não, tranquilo. Beleza. Gente, como vocês respondem uma pergunta dessa, tá? Sempre quando tiver uma questão que já te dá algumas opções, opções certas e erradas, isso é muito bom para você, porque te ajuda até a pensar sobre aquela questão, sobre a sua escolha, tá? Então, você vai primeiro lá, dar uma olhada, né? Vai ler a primeira opção, então, a opção A. Aí ele vai, na frase 1, há uma locução adverbial de lugar, né? Aí você já pensa assim, bom, de lugar, não tem, a única coisa que está ali é o aqui, né? O aqui não é uma locução adverbial, porque é uma palavra só, tá? Então, você já pode excluir essa, então, né? Essa é errada. Na frase 1, há uma locução adverbial de tempo, que é exatamente o à tarde, né? Então, é uma locução mesmo, né? Não é um advérbio, é uma locução. Então, você pode pensar, marca ela do ladinho, certo, tá? Você vai lá e marca um certo do ladinho. Aí você vai nascer. Na frase 2, há uma opção de adverbial de tempo. Então, vamos pensar. Ontem caiu bastante neve aqui. Não tem nenhuma opção aí, tá? E tem aí advérbio. Então, essa seja até errada. Você já risca de ladinho ali. Eu acho até legal a gente riscar a opção mesmo, sabe? Porque você para de ver aquela opção, você risca isso, tá?
O D, na frase um há um advérbio de lugar. Ok, tem aqui. E na frase 2 há uma opção adverbial de lugar. Aí já não tem, tá? Não tem opção adverbial de lugar na frase 2, então, errada também. Na frase um há uma opção adverbial de lugar, não. Na frase 2 há uma opção adverbial de tempo, não. Então, totalmente errada essa. Letra B mesmo, viu? Acertaram aí. A questão 2. Não vou renunciar ao cargo de jeito nenhum. A expressão destacada exerce função morfológica dele, né? Antes disso, eu quero lembrar a vocês, né, que nós temos dois jeitos de escrever o nenhum, mas eles têm significados bem diferentes, né? A gente escreve separado, nem um, né? Que significa nenhuma coisa, né? Então, olha, eu não tenho nem um sapato que apropriado para usar nessa festa. Ou seja, eu não tenho nenhum sapato, nenhum dos meus sapatos é um sapato apropriado, você escreve separado. Quando você usa o nenhum junto, você quer dizer que é equivalente a nada, tá? Eu não tenho nenhuma paciência, por exemplo. Eu não tenho nada de paciência. Não existe uma paciência, duas paciências, por exemplo, tá? Então, quando você está referindo-se a nada, você usa o nenhum junto. Quando você está referindo-se a uma determinada coisa, né, a coisas que a gente pode ali numerar, a gente usa o nenhum separado, tá? Então, vamos lá. Não vou renunciar ao cargo de jeito nenhum. A expressão destacada exerce a função morfológica de... Vamos lá. O que vocês acham que é? Alguém já falou letra C, né? Dois. Letra C. Vamos ver aqui. De jeito nenhum. Ok. Locução adverbial de negação. Isso mesmo. Ótimo. Vamos à outra. Marque a única alternativa cuja expressão destacada não seja considerada uma locução adverbial. Tá? Já lembro, locução adverbial, mais de uma palavra, né? E ele quer que você marque a que não é considerada locução adverbial. Depois de amanhã, letra B, de novo, letra C, as claras, letra D, de verdade, letra E, certamente. Letra E, né? Com base só nisso, você sabe que locução adverbial é mais de uma palavra, só com base nisso você acertaria essa questão. Você não precisa nem ficar quebrando a cabeça, "Ai, será que isso aqui é? Será que isso aqui é?" Não. Se tem duas palavras, se tem uma palavra, já não é uma locução adverbial. Beleza? É a letra E. Então, são detalhes, né, que a gente vai falando aqui para vocês, e são os detalhes que mais importam para que eles saibam fazer, tá? As escolhas aí saibam fazer bem a prova. Então, nós temos uma tirinha aí agora, ó. Garfield. Deixa a tirinha, né? E assinar a opção, assinar a alternativa correta. Esse aí tem que ler, tá bom, gente?
Letra E, da outra ainda, né? Letra E, Manu. Vamos lá, vamos pensar aqui, gente. É, número um, né? A primeira opção ali, a locução adverbial, com certeza. Ok, com certeza uma locução adverbial? É, ok. No segundo e no terceiro quadrinho, elas podem ser substituídas pelo advérbio certamente, sem qualquer prejuízo de sentido. Então, essa está certa. Você colocar ali, ó, é muita areia pro meu caminhão. Aí ela, certamente, tá? Humildade não funciona, aí o Guilherme falou, certamente. Então, tem a mesma função, não perdeu sentido. Então, essa aí está certa. A expressão com certeza exerce função de adjunto adverbial, você está modificando o sentido do verbo. Sim, tá? Porque no caso ali, ó, o verbo ali que está falando ele não funciona, tá? O verbo funciona, né? Então, ele está modificando o verbo, letra C. A letra número 2 está certa. O número 3, as locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção, não tem nada a ver, elas são uma preposição, tá? E acrescidas de um substantivo, um advérbio ou adjetivo. Por fato de estar falando que ela é iniciada com uma conjunção, ela está errada. A locução adverbial, com certeza, é classificada como locução adverbial afirmativa. Isso está certo. Então, é a opção que está 1, 2 e 4. Opção B. Ativo corrigido. Ah, beleza, é isso aí, Bernardo. Ok. Pessoal, então a gente encerra hoje por aqui, tá? A gente se encontra semana que vem, esse material já está lá na sala de aula. Vocês podem realizar a correção das atividades. Finalizem lá aquela atividade do CRAS, das CRAS também, que é extremamente importante para vocês, tá? E eu vou incluindo novos assuntos neste mesmo material aqui, até o dia 28, tá? Até o nosso último dia de aula, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.